Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje celebramos o sábado da quinta semana do tempo comum, porém, dia de hoje é memória de São Cirilo e São Metódio. São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. Quem são estes dois homens? Nascem de cultura grega e, no entanto, sendo cristãos, se dispõem a evangelizar os povos eslavos. Até então, o evangelho ali tinha grande dificuldade de entrar. Por causa da língua, não se tinha um alfabeto, uma língua onde se comunicar e também levar o amor de Deus, que veremos hoje no Salmo, este amor que deveria de ser comunicado. E assim, eles decidem, por amor, levar o amor de Deus a todos eles e criam um próprio alfabeto, o alfabeto que hoje se chama siríaco, para que possa este povo deixar a sua cultura e comunicar-se, e também assim celebrar a liturgia. Um deles, ao voltar para Roma, convocados pelo Papa, quem eram, assim, obedientes, morre em Roma e ali é sepultado. Seu irmão volta e continua a missão até sua morte. Mas também hoje é uma memória de um santo que não é uma memória obrigatória e por isso para nós fica esquecido, São Valentim, o santo dos apaixonados, o santo dos namoros. E quem é este? Segundo uma antiga tradição, um soldado romano queria se casar com uma cristã e ele, querendo se tornar cristão, por conta disso, recebe de São Valentim, bispo, o casal celebra o matrimônio. Porém, são pegos no momento da celebração e por isso São Valentim vai sofrer o martírio. Por este fato, São Valentim é o patrono dos apaixonados, do namoro, e hoje é o dia dos namorados em tantos lugares do mundo. Passemos às leituras de hoje. Continuamos com o livro de Reis, que nos diz, naqueles dias, Jeroboão refletiu consigo mesmo. Como estão as coisas, o reino vai voltar à casa de Davi. Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Não subais mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isto foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo, que não eram filhos de Levi. E instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, à semelhança da que era celebrada em Judá. E subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel, para sacrificar os bezerros que havia feito.
e estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinha construído nos lugares altos. Depois disso, Jeroboão não abandonou o seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a constituí-los sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queria era consagrado e se tornava sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Vemos hoje o que fez Jeroboão depois de assumir as 10 tribos que escolhera para si. Ele sente o receio de que o povo, servindo ao Senhor Deus de Israel, se volte contra ele. Mas ora, não foi por conta disso que Deus separou o povo. Foi por conta do pecado de Salomão servir aos falsos deuses. Como consequência veio a divisão do reino. E agora será causa de ruína também de Jeroboão. Vemos que ele impediu o povo de continuar servindo ao Senhor Deus de Israel, o qual lhe confiara, por assim dizer, por conta do pecado de Salomão, e confiar às 10 tribos. Ele agora comete um pecado tão grave quanto o de Salomão, ou até mais. Cria os bezerros de ouro, cria santuários. E é mais ainda o pecado dele, por quê? Porque ele seleciona os sacerdotes. Não é mais o Senhor Deus que escolhe da tribo de Levi, mas ele escolhe os sacerdotes que querem sê-lo, não os que o Senhor constituiu, os que o Senhor chamou, mas o que ele, enquanto homem, decidiu que seria assim. O que isto tem a ver conosco? Ora, o Senhor mais uma vez nos chama à fidelidade. Na leitura de hoje vemos a consequência, porque Jeroboão abandonou o caminho de Deus e seguiu um mau caminho, e serviu à idolatria, causou-se a ruína. Assim também nós, quando tomamos as decisões em nossa vida, aquelas decisões que devem de ser tomadas com o Senhor, sem Ele, também causamos a ruína da nossa vida. Causamos a nossa ruína espiritual, mas também a nossa ruína humana, a nossa ruína física. Por mais que aparentemente tudo esteja bem, verdadeiramente não está. Porque não é o Senhor que está comandando, guiando, conduzindo, orientando. E se nós continuamos surdos ao Senhor, como ontem meditávamos no Evangelho, nós não conseguimos, assim, viver verdadeiramente. Não conseguimos a proteção. Não nos protegemos, mas caminhamos nas mãos do inimigo e causamos a destruição de nossa alma. Como temos vivido, irmão e irmã? Temos decidido ou ainda escolhido algumas coisas de nossa vida que deveriam de estar mais, por assim dizer, unidas a Deus, a decisão com Ele, sem Ele? Temos realizado coisas contra a vontade do Senhor, sendo que Ele nos direcionou, guiou, orientou nossas vidas e nós sabemos o que fazer, mas justamente nos opomos porque tememos perder o controle de nossas vidas, o controle das situações, o controle de tudo aquilo que nós achamos que devemos controlar e governar no lugar de Deus? Passemos pelo Salmo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Se pede que o Senhor, uma vez mais, se recorde, que o ame o povo, mas, para isso, o Salmo reconstitui um pedido de perdão dos pecados, sendo o Salmo 105. Pecamos como outrora nossos pais. E depois fala qual pecado foi, a segunda parte do Salmo de hoje. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal.
E ainda continua mais adiante: esqueceram-se do Deus que os salvara. Aqui está o que o pecado causa em nós. Devemos de ter a humildade de reconhecer que pecamos, o que e como pecamos, e recordando que com isso nós nos esquecemos do Deus que nos salvou. Mas isso é somente para ficarmos inclinados ao nosso umbigo? Não. É para realmente nos arrependermos e tomarmos a mudança de vida. Por fim, o Evangelho, onde São Marcos hoje nos diz: naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão sentasse no chão. Depois pegou 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, do Evangelho conhecido nosso, que ainda podemos compreender ou aprofundar na nossa meditação. Tenhamos em conta, Jesus teve compaixão daquela multidão, porque já fazia 3 dias que estavam o seguindo sem comer. Ora, poderíamos nos questionar, quem aguenta ficar 3 dias sem comer? Somente alguém muito penitente, mas 4.000 pessoas? Por quê? Porque o próprio Jesus lhes era o alimento. Tenhamos isso em conta. Estando com o Senhor, se sentiam saciados. Mas agora era a hora de retomar a vida cotidiana, onde eles não estariam mais com o Senhor. E então o que faz? Por compaixão, Jesus multiplica os pães, os 7 pães e os peixinhos que ali estão. Vejamos, 3 dias nos recorda o quê? Nos recorda justamente também o tempo que Jesus estará no seio da terra para a sua ressurreição. Então, demonstra também o período de passagem da nossa caminhada desta vida rumo à eternidade. E assim, se vemos, recordemos ainda, a multiplicação dos pães é um prenúncio daquilo que aconteceria na última ceia, do verdadeiro milagre eucarístico. O milagre eucarístico que aqui já, de um certo modo, se faz presente em certos aspectos. E com isso, vemos mais uma vez o número 7. O 7 que demonstra a plenitude. Então Jesus multiplica e dá aos seus discípulos para que alimentem o povo, para que possam voltar às suas casas. É isso que se simboliza, o que significa para nós. Ora, que através dos discípulos escolhidos pelo Senhor, instituídos por Ele como sacerdote, também nós nos alimentamos rumo à pátria eterna. Sem este alimento não podemos continuar o nosso caminho. Não podemos chegar aonde o Senhor nos guia. Mas para isso, é necessário que vivamos plenamente a Eucaristia. Não seja somente, como infelizmente muitos hoje vivem, vou à fila de comunhão, comungo
e mais nada. E continuo no banco, lendo o folheto, ou ainda o celular, ou ainda dando risada, volto para o meu lugar no banco, conversando, e eu não vivo esta intimidade com o Senhor e não deixo que Ele transforme no interior. Que vivamos verdadeiramente esta Eucaristia, pois é ela que nos sustenta e nos prepara para a eternidade. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos a intimidade com o Senhor, permitindo que Ele nos ajude a discernir a sua santa vontade e nos guie para que escolhamos o bem, a verdade, a graça, e assim, vivendo e tomando as decisões no Senhor, caminhando na santidade, possamos também viver plenamente a Eucaristia, para que, nos alimentando plenamente do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, possamos chegar à pátria eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria e de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.